E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que aqui estamos. E pedindo luz, saltou de entre todo trêmulo e prostrou-se ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Pai, está lida a tua palavra. Fala como tu queres, da maneira que tu queres. Aleluia. Neste momento eu não sou nada, eu sou pó, um vaso de barro, na tua presença, vazio de mim mesmo, mas cheio da tua graça, da sua misericórdia. Nos constrange com a tua presença, com a tua glória, com a tua graça. Verdade. Com a tua unção, com a tua inspiração, Espírito Santo. Nesta noite, Pai, nós te damos toda a honra. Aleluia. Nós te damos toda a glória. Pois tu és um Deus tremendo, tu és um Deus maravilhoso, tu és o dono do céu e da terra. Todas as coisas estão sob o teu controle, nada pode fugir do teu controle. Tu és o Deus do Senhor dos exércitos, tu és o Deus de Jacó, tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus de Isaac. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E sem dúvida tu és o Deus da igreja Palavra Viva. Toda honra, toda glória e todo louvor eu dou a ti, Pai. Amém. Podemos tomar o vosso assento. Vou procurar, sem prometer ser breve. Paulo estava na casa, alguns capítulos antes. Paulo estava na casa da irmã Lídia, e ali ele e o seu companheiro Silas, o apóstolo Paulo estava lá, e lá foi ministrada a palavra, e aquela irmã e toda a sua família aceitaram Jesus, e a casa dela foi tomada por algo sobrenatural. A presença dos anjos, a presença do Cordeiro estava ali, o nosso Senhor, o nosso amado Jesus. E foi tanta alegria dela, porque quando Jesus entra numa casa e muda a história da família, a família não deixa Jesus sair pela rua sozinho, não. Ela quer que Jesus fique com ela. Aleluia. Não foi diferente do apóstolo Paulo e Silas. Eles estavam ali e ela não deixou eles ir embora. Ela disse: queremos que vós fique conosco,
Está tão bom a presença de vocês aqui. E a Bíblia diz que eles foram constrangidos a ficar ali. E eles ficaram ali por um dia. E foi tanta alegria dela que ela começou a tecer tecidos. E aquele tecido servia para cooperar no ministério do servo de Deus. E ali estava Paulo. Só que ele deveria buscar na oração com o seu servo Silas. E eles iam indo. E muitas vezes, diz a Bíblia, por alguns dias, eles subiam para orar. Só que quando eles iam indo, uma mulher, uma jovem, ela ia indo atrás deles, dizendo: eis que aí vai o servo do Deus Altíssimo, aqueles que pegam a palavra, o Evangelho de Jesus. E muitas vezes ela fez isso, e isso incomodou o apóstolo Paulo. Em um certo dia, ele ia indo, e ela voltou a fazer a mesma situação, e ele se voltou para trás e disse: em nome de Jesus eu te repreendo, Satanás. Aleluia. O nosso Deus é fiel. Não brinque com Ele, Ele não é brinquedo. Ele é um fogo consumidor. Glória. Não tente dublicar os planos dele, porque os planos dele não são os vossos planos. A Bíblia diz que os caminhos do nosso Deus são mais altos, os pensamentos dele são mais altos que o nosso. Muito bem. Só que esta moça trazia um lucro para os homens daquela época, para as autoridades daquela época, e isso mexeu com o brilho deles. E eles mandaram chamar aqueles homens, Paulo e Silas, e vieram dizer: quem são vocês que andam fazendo barulho aqui na cidade? Quem são vocês que andam querendo calar esta moça? Porque ela estava trazendo lucro para eles, lucro, dinheiro para eles, e aquilo mexeu com eles. E diz a Bíblia que eles mandaram prender Paulo e Silas, e a multidão se levantou junto daqueles que eram contrários ao trabalho do servo de Deus. E diz a Bíblia, ao qual nós lemos aqui, para quem prestou atenção, mas que vai continuar lendo, porque aqui diz a história que Paulo e Silas foram colocados no cárcere. Parece que eu estou falando aqui, talvez para alguém que está aqui está sendo facinho, mas não foi tão fácil assim, porque o preço foi muito caro. Eles foram colocados dentro do cárcere. Eles foram açoitados. E eles foram açoitados com varas. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo a vontade do Pai que está no céu. Glória! Aleluia! Aleluia! Era plano de Deus? Era. Mas como eles estavam fazendo a vontade do Pai? Eles não estavam fazendo nada de mal. Como é que eles foram parar lá? Calma. 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 Está balançando? Mas tu não vai cair. Oh, glória! Fica calmo. Verdade. Está forte o vento? Parece que vai encher d'água o barquinho? Calma. O teu barco não vai submergir. Amém, aleluia! Se Jesus estiver lá no barco, não vai submergir. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Pode estar cheio d'água. Com Jesus é como se não tivesse cheio d'água. Porque qual barco cheio d'água não vai a pique? Mas aonde Jesus está, aonde Jesus está, Aleluia! a solução Amém! para tudo. Até para aquilo que para o homem não tem. Até para aquilo que o juiz já bateu o martelo e disse: está condenado. Jesus não está. Não está. Glória a Deus! Até para aquilo que o Aleluia! médico falou, já era, já está escrito, já está datado no papel. Está desenganado. Para Jesus não está. Oh, aleluia! Para Jesus não está desenganado. Verdade. Você pode estar batendo numa porta,
está batendo na outra, está batendo na outra, e diz assim: todas as portas estão fechadas. Glória a Deus. Lá está tu, lá no quarto fechada, dizendo: Pai, tu disse, fecha a porta do quarto e fala com teu pai que te ouve em secreto. Aleluia. Tu disseste, a tua palavra me diz, Senhor. Mas como todas as portas estão fechadas, eu quero dizer algo para ti. Ele vai criar uma porta Poder. fechada. Ele vai criar uma porta para ti. Glória. Aleluia. Mas, Senhor, estamos em crise. A crise para todos os lados. Aquele que no meio da crise cria ainda, ele vai criar uma porta para ti. Aleluia. E quando tu chegar lá, não vai precisar nem bater, ela vai estar escancarada, aberta. Porque ela é para ti, é o endereço certo para ti. Ele vai criar, se tu creres, como disse para Marta, ao qual Jesus disse para ela: se tu creres, verás a glória de Deus. Ô, glória. Tu apenas tem que crer. Eu creio. Se tu creres, nessa noite tu verás a glória de Deus. Amém, Jesus. O que o homem não pode fazer, Jesus faz. Quantas mães? Tem mães que esperam 9 meses para um filho nascer. Tem mães que esperam, se não uma eternidade, muito tempo, para ter um filho. Porque o filho é a alegria do lar. E a alegria do pai e da mãe de ter um filho. É o sonho hoje de um casal que quer ter um filho. Quando o Senhor chega e diz para a serva dele assim: aqui, hoje mesmo vai haver um milagre. Glória. Aleluia. Hoje mesmo vai haver um milagre. Aleluia. Glória. Já faz 2 meses, a barriguinha da mamãe começa a crescer. E faz 3 meses, ela diz: aqui, ó, foi o milagre do meu Oh, mestre. Deus. Aleluia. Já é 3 meses, aqui é o milagre do meu mestre. E já é 8 meses, aqui é o milagre do meu mestre. Já é 9 meses, nasce. E ela traz no púlpito assim: aqui é o milagre do meu mestre. Aleluia. Faz tanto tempo que o meu esposo não poderia receber, e aqui o Senhor nos deu. Aleluia. Eu te pergunto: o teu pai de sangue pode fazer? O teu pastor pode fazer? A tua igreja pode fazer? Não, só Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, Santo de Israel. Aleluia. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam, louvavam o Senhor. O lombo lanhado, de tanto apanhar. E nos outros lugares onde estavam ocupados por preso, eles começaram a dizer assim: mas tem alguém diferente aqui. Tem alguém diferente. É, porque tu está com teu corpo machucado, lanhado, e cantando e louvando ao Senhor, orando, só se o sobrenatural vem. Aleluia, Jesus. Só o sobrenatural para fazer. Oh, glória. Isso não te emociona, né? Aleluia. Isso não causa uma emoção dentro Oh, de ti. Deus, Isso não glória. causa algo dentro de ti. Aleluia. Aguarda, não te preocupe. Porque o que vem aí é bom para ti. Oh, glória. Talvez o que vem no final dessa mensagem vai abrir um leque para ti e vai dizer: é verdade, eu não tinha pensado. Como a serva de Deus que esteve aqui, os servos de Deus falaram: Deus te trouxe aqui para falar contigo, tete a tete, coração para coração. E Ele vai falar contigo mesmo que tu não queira. Se tu fechar seu ouvido e fechar o ouvido da tua alma, Ele vai falar contigo. Os ouvidos da voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Aleluia. Eles cantavam,
Então minha alma canta a ti, Senhor. Canta, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Tá doendo, Paulo? Canta, Senhor. Você pode passar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Paulo, será que ele está ouvindo, Paulo? Oh, aleluia! Canta de novo, Pila. Ele está ouvindo. Oh, aleluia! Então minha alma canta a ti, Senhor. Quem é esse que estão louvando? Grandioso és tu. Eles são diferentes. Grandioso és tu. Mas como pode? Eles apanharam e estão louvando. Então minha alma canta a ti, Senhor. Como pode? A tua família está passando por um problema difícil. Grandioso és tu. Grandioso és tu. E aí vem a hora da oração. Pai, eu te louvo, Pai. Porque eu e o teu servo Ciro estamos aqui, Pai. Oh, glória! Nós estamos aqui. Aleluia! Estamos doídos, estamos doloridos, Pai. Mas tu permitiu, porque nada acontece sem a tua permissão, Pai. Oh, mas nós, Dentro da cadeia, porque foi a permissão tua para que nós fosse na direção daquela família, para que aquela família chegasse ao conhecimento que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Aleluia! Mas tu Então, não bagaste, nem alabaço, dinha. Abaixo, ele dá, estou. Aleluia! Oh, não tente entender o teu Deus. Jesus. Não tente entender os planos do teu Deus. Não tente entender, apenas obedeça e faça. Que quem vai ser feliz é tu mesmo sem entender. Obedeça e faça. Se Deus diz faz, faz. Se hoje Ele está falando diante desse altar, faz, meu servo, faz, minha serva. Não pergunta, não titubia para a direita nem para a esquerda. Olha para frente, olha para Jesus e faz. Olha, aleluia! Talvez hoje Ele está dizendo para ti mais uma vez, está te dando uma chance mais uma vez para ti. Filha, eu já te falei, olha para frente e faz. Olha para frente e marcha. O que ele disse para o servo de Deus Moisés? Senhor, agora o que nós vamos fazer, Senhor? O mar está na frente, faraó bem-vindo. Tu dizes ao meu povo que marche. Mas Senhor, o que tu tem na tua mão? Eu tenho uma vara, então usa ela, abre o mar vermelho e marche. O Senhor diz para ti hoje, Marte. Não para. Mas Senhor, a cruz está pesada. Eu não consigo. Há momentos que a cruz fica pesada. Está pesada esta obra, eu não consigo levar. Filho, eu te dei. O meu filho morreu por ti. Ele sofreu por ti. Ele fez muito mais. Ele sofreu muito mais. Vai. Oh, glória, aleluia! Glória a Deus! O Senhor pede para mim te lembrar, filho. Está pesada a cruz. Ele vai mandar o sirineiro lá. Sabe quem é o sirineiro? Oh, glória! É o Espírito Santo. E vai dizer, deixa que eu seguro, meu servo, eu seguro para ti. O Espírito Santo vai dizer, só mais um pouquinho. Está chegando a hora que o céu vai se abrir. Oh, glória! E tu vai subir. Oh, glória, Só aleluia! mais um minutinho. Aleluia! Meu Deus! Amado, eles oraram e louvaram. Oraram e louvaram. Aí o Senhor se levantou do trono. Porque aquele louvor, aquela oração, ele não aguentou. Eu vou me levantar e vou fazer algo para o meu servo. E ele se levantou do seu altar e enviou simplesmente um terremoto que estremeceu a base daquele cárcere, a ponto de o carcereiro se acordar e estava dormindo. O que aconteceu? E as cadeias se abriram e para ele que estava ali, e era algo muito sério, ele disse, estou morto. Porque os presos fugiram todos. E quando ele pegou a faca para matar-se, Paulo grita de dentro do cárcere, não faças isso, homem, porque todos estamos aqui. E as portas estavam abertas.
O poder daquele terremoto foi grande, que abriu todas as cadeias, quebrou as fechaduras, rachou com as correntes. Meu Deus, aleluia. Santo. Aleluia. Esse terremoto foi enviado de Deus. Aleluia. O que Deus vai enviar para quebrar as cadeias e correntes que ainda estão detendo aquele parente teu que está difícil dele ouvir a palavra e vir para a casa de Deus? Eu não sei qual é o tipo de terremoto que o Senhor vai fazer, mas Ele faz. Aleluia. No passado o povo de Deus orou, e se hoje nós orarmos, Deus faz. Aleluia. O povo lá no passado orou e Deus fez. Se hoje nós orarmos, Deus faz. Deus faz. Verdade. Se você orar, Deus faz. Eu creio. Se você orar, Deus Eu faz. creio, Deus. Se você não parar, Deus faz. Oh, Deus. Se você parar, Deus continua fazendo. Oh, Se Deus. você crer, Deus faz. Se Oh, você glória. continua fazendo. Oh, glória. Isto é que é o Aleluia. O nosso Deus não vai parar porque o diabo não parou, cansou na parada, ele vai continuar. Deus vai continuar fazendo, Deus vai continuar levantando homens, mulheres apaixonados pelo Evangelho. Aleluia. Querem fazer a obra de Deus. Se tu não quiser, a Bíblia diz que as pedras vão clamar se eles se calarem. Oh, Jesus. Meu Deus. E Deus deixou que Paulo e Silas fossem parar dentro do cárcere. Por que Ele permitiu que eles fossem para lá? Porque Deus tinha um plano na vida do servo de Deus. Deus queria salvar a família. Olha o que Ele faz. Ele colocou eles lá. Eles passaram por problemas. Eles tiveram que dar o lombo deles para apanhar. Foi pouco que fizeram com Jesus. A Bíblia não relata, amado. Ela não relata tantas coisas que fizeram com Jesus. Mas eu soube de uma coisa que fizeram com o meu amado, que eu chorei muito. E que eu tive a oportunidade, eu não sei quantos brasileiros não tiveram. Sabe o que é tu estar num lugar, um buraco do tamanho do teu corpo, e colocarem tu ali para te morrer sem ar, asfixiar? Por causa que eles estavam lá manipulando, eles estavam lá resolvendo o que iriam fazer com o corpo de Jesus, queriam fazer com Jesus. Iam crucificar, ou ele ia morrer asfixiado. Isso não relata na Bíblia. Mas nos livros que falta escrever, está lá. Jesus foi colocado num lugar enquanto os homens estavam resolvendo. Pilatos estava resolvendo o que realmente Jesus ia morrer. Porque a Bíblia diz que ele ia morrer morte da cruz. Ele ia ser crucificado e ele morreu lá. Aleluia. Só que ele passou por ali. Jesus sofreu tanto. Aliás, ele já sofreu lá no jardim do Éden. Hoje de tarde ele me lembrava isso. Jesus me lembrou isso. O Espírito Santo me lembrou isso. Aleluia. Quando ele estava no jardim do Getsemane, suando sangue, já sentindo ali a dor da cruz, crucificado, sentindo que ele ia subir para o monte, lá ser crucificado. Ele convidou Pedro, Tiago e João para orar com ele à parte. Os outros discípulos ficaram. E ali ele orou: Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Vai ser difícil, Pai, eu chegar lá. Mas se não, Pai, todavia seja feita a tua vontade. E quando ele olha, está Pedro, Tiago e João, que todos os momentos especial, Jesus convidou esses três para estar com ele. Quando ele estava no Monte da Transfiguração, lá eles viram Jesus ali com Elias, Moisés, Enoque. Muitas situações esses três estavam com ele. Mas aquele momento, eu posso ver que era o momento mais íntimo, mais singular, mais tremendo que Jesus precisava. Era o momento que Jesus mais precisava de um abraço. Jesus precisava de um apento, dizendo: eu estou contigo nessa. E mesmo eles sabendo que eles não iam conseguir chegar lá na cruz com Jesus, mas pelo menos aquele momento ali, aquela dor que Jesus estava sentindo, nem naquele momento eles puseram um velar com Jesus. Eles dormiram. E Jesus chega lá, e todos os discípulos dormiram. O que Jesus diz? Na verdade, a carne é fraca. Eles
Ele sabe que nós somos fracos. Jesus sabe que tu é falho, amado. Ele sabe que tu não pode. Ele sabe que muitas vezes tu não consegue nem orar. Está tão pesado, não consegue nem fechar os olhinhos, não consegue nem abrir a Bíblia e dizer, mas eu não consigo nem ler a Bíblia. Está muito pesado, essa luta está muito pesada, essa batalha está difícil. É para dizer para ti, aleluia, Satanás pode ganhar a batalha, mas não pode vencer a guerra. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando o nosso Deus entra na guerra, Ele não entra para perder, Ele entra para ganhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Sabe por que Paulo e Silas foram parar no cárcere? Permissão de Deus. Você pode estar passando pelo algo agora. Permissão de Deus. Eu disse para você que você ia se ligar agora. E que você ia pensando, já tem gente pensando, é verdade. Aleluia. Sabe por que eles pararam lá e foram lanhados com várias açoites? Porque Deus permitiu que eles passassem lá. Sabe por quê? Para simplesmente salvar uma família. Aleluia. Sabe por que tu veio aqui nessa noite? Cansado. Precisando de uma palavra. Uma palavra. Eu sempre quando eu venho aqui ministrar, eu digo, Senhor, uma palavra que eu dizer, uma vírgula, e se tu te derramar no meio da tua igreja, eu estou satisfeito contigo. Porque se tu não tiver, não adianta. Posso abrir a Bíblia, degustar ela do início ao fim, não adianta nada. É mesmo como a Bíblia diz, se eu não tiver amor pelo meu irmão, olhar com amor para ele e dizer assim, eu estou contigo. Ele lá para mim dizer, esse camarada é gente fina, mas eu tenho uma coisa especial dentro dele. É verdade. Aleluia. Porque quando a gente tem amor, a gente fala verdades. Mesmo que venha doer. Mesmo que a pessoa vire as costas assim, eu estou bravo contigo. Tu não é meu amigo, mas lá adianta ela vai dizer, amigo, vem cá. Sabe aquele dia que tu falou comigo, que tu foi franco comigo? Sim, porque amigo é franco com amigo. Mesmo que venha doer, na hora o amigo não aceita, ele vira as costas para ti. Mas um dia, como tem a roda gigante. Um dia tu está lá em cima, um dia tu está lá embaixo. Um dia tu está lá em cima, um dia tu está lá embaixo. Um dia tu está aqui na frente. Tu está na frente da mesa. Amanhã tu pode estar lá atrás, sentado na mesa. Aquela pessoa que estava lá atrás, está na frente de ti, pedindo misericórdia. Aleluia. Sim, é a roda gigante. Amigo, vem cá. Aquele dia eu virei as costas para ti, eu fiquei brava contigo, eu disse, não te permiti. Eu quero apertar tua mão, dizer me perdoa, eu te dou um abraço, porque tu foi franco comigo, e tu foi convicto, e tu disse a palavra certa para mim e eu não aceitei. Jesus veio, te mostrou o caminho, Oh, aleluia. abriu o caminho, abriu a porta que estava fechada e te mostrou o caminho. Muitos não aceitaram, muitos viraram as costas. Paulo e Silas, eles passaram por tudo isso para que a família do carcereiro tivesse uma resposta de Jesus. Aleluia. Para que a família dele aceitasse Jesus. Para que ele dissesse, eu quero que vocês tenham. Eu quero que vocês venham. Sabe o que ele fez com a família depois de receber Jesus, ser batizado nas águas? Ele pegou os servos de Deus, os apóstolos, deitou eles, curou as feridas. Aleluia. E levou de volta lá para o cárcere. Porque ele depois, os magistrados iriam soltar eles. Amados, os planos de Deus não podem ser frustrados na tua vida. Aleluia. Os planos de Deus não podem ser frustrados ou estar na tua vida frustrados. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Não ande pelo seu próprio caminho. Aleluia. Trilhe o caminho do Senhor. Porque melhor é obedecer. Aleluia. Aleluia. Melhor é obedecer do que sacrificar. Aleluia. Tem certo sacrifício que o Senhor não aceita, não. Verdade.
Mas se tu obedecer, se tu ouvir atentamente a palavra nessa noite que é te falar, que é ministrado aqui neste lugar, ao qual o Senhor tem falado, eu sei com todos aqui nessa noite, como nunca Ele tem falado neste lugar. Ouça a palavra do Senhor nesse dia. Endireita a tua vereda. Aleluia. Vamos colocar de pé. Feche teus olhos.